Alerta ligado no Flamengo. É hora de contratar. O elenco rubro-negro sofreu 2 baixas muito importantes nos últimos 2 dias. Pulgar se lesionou no domingo, na derrota do Flamengo por 4-2 para o Bayern de Munique, vai ficar aí de 2 a 3 meses fora de combate. Não vai estar disponível, por exemplo, na partida importante que o Flamengo tem pela Libertadores contra o Internacional. E Gerson, que está a caminho do Zenit, está indo lá para o clube russo, que pagou a multa rescisória, pagou lá o valor da multa rescisória, 25 milhões de euros, e o Coringa está se encaminhando lá para o seu novo clube, também não atua mais pelo Flamengo. De uma hora para outra, o Flamengo ficou sem 2 jogadores muito importantes, um setor muito importante, que é o meio-campo. O Boto, recentemente, já tinha falado também sobre priorizar as posições de ponta esquerda, um jogador que trabalhasse curto ali, que pudesse trabalhar em espaço curto, drible curto, pudesse criar espaços em defesas fechadas, e também uma alternativa, né, uma possibilidade de um jogador que pudesse revezar com o Arrascaeta, que acaba tendo que ser sobrecarregado, às vezes, atuar demais. A gente sabe que tem fragilidades ali na questão física, né? Então, o que a gente vê agora é que o Flamengo vai ter que se mexer e o Boto vai ter bastante trabalho agora para poder reforçar esse elenco. Vamos falar sobre isso, vamos desenvolver esse tema no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Peço que vocês não se esqueçam de deixar o like, é muito importante que vocês deixem o like e também que vocês se inscrevam no canal. Sua inscrição é muito importante. Gente, é o seguinte, o Boto vai ter muito trabalho. Além das 2 posições que ele já estava mirando, ele vai ter que mirar pelo menos mais uma, se não 2. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. O Boto vai ter muito trabalho e, falando em trabalho, eu quero te dar uma dica aqui muito importante que vai fazer você se valorizar muito no mercado de trabalho. Estou falando da Semana Inteligência Artificial da Hashtag Treinamentos, um curso de 4 dias, do dia 14 ao dia 17 de julho, vai acontecer sempre às 19h30 e atenção, o curso é gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. Você vai ter a oportunidade de aprender tudo sobre as principais IAs do mercado. Estou falando do ChatGPT, do Bardin, do Copilot, do Gama. Então, você vai conhecer não só o ChatGPT, mas também as outras principais inteligências artificiais aí do mercado. Quando você domina as IAs, é claro que você se torna um profissional melhor, mais produtivo. Alguns trabalhos que você ficava ali fazendo manualmente e tomava o seu tempo, agora elas vão fazer por você. E é claro que você vai ter mais tempo para produzir mais ali no dia a dia no seu trabalho, vai se destacar na sua empresa, vai ser um profissional muito melhor. Então, vale a pena demais ter esse conhecimento. E, gente, as IAs estão aí, né? Elas são realidade hoje em dia, elas fazem parte da nossa vida. Então, você não pode perder essa oportunidade de conhecer tudo sobre as inteligências artificiais nesse curso da Hashtag Treinamentos. É de graça. Hashtag Treinamentos trazendo um curso muito completo para vocês. 4 dias de treinamento, 4 dias de curso, sempre às 7h30 da noite, repito, do dia 14 ao dia 17 de julho. Então, o que você vai precisar fazer para poder garantir a sua vaga? É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e você já vai fazer a sua inscrição, já vai garantir a sua vaga nesse curso excelente e de graça. Você também pode acessar o link que está aqui na descrição do vídeo ou então no comentário fixado, que você também vai cair lá na plataforma para poder fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga nesse curso. Então, gente, é imperdível. Não vai dar mole, não vai perder essa chance, tá? Bom, vamos então falar aqui do tema desse vídeo, que é o Flamengo precisando agir muito forte no mercado da bola, as janelas de transferências. O Boto tem que agir rápido e ele vai ter muito trabalho, porque a gente está falando agora de pelo menos 3 posições, se não mais. O Flamengo vai ter que contratar não só para preencher essa lacuna ali do meio-campo, que ficou do Gerson, e até por conta da lesão do Pulgar, há uma lacuna ainda maior, mas também para outras posições. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Preparei aqui um campinho para a gente poder desenvolver melhor esse assunto aqui e olhando para essas lacunas com o campinho, com ali as peças do Flamengo em campo. Então, vamos lá. Começando pela posição de volante, né? Quem é que o Flamengo tem disponível hoje para atuar ali nessa posição de volante? Jorginho, De La Cruz, Everton Araújo,
Pulgar e Alan. Mas, recentemente, quando o Flamengo teve problemas ali de contusão do De La Cruz, do Pulgar e do próprio Alan, que também ficou fora, o Gerson foi jogar ali na posição de volante, ali por dentro, e ali ele também joga muito bem, jogou muito bem ali nas últimas partidas do Flamengo, antes de começar a Copa do Mundo de Clubes, ele estava jogando por ali e foi muito bem. Só que o Gerson já não está mais disponível e o Pulgar também, como nós já sabemos. Então, no momento, quem é que o Flamengo tem disponível? De La Cruz, Everton Araújo, Jorginho e Alan. E aí é que mora o problema. O De La Cruz é um jogador, como todos nós já sabemos, que tem problemas físicos, que não dá muito para confiar nele jogando muitas partidas seguidas. Volta e meia ele tem algum problema, e mesmo que ele não apresente de fato algum problema, é importante poupar esse cara, porque se ele joga muitas partidas seguidas, aí realmente a chance dele ter algum problema aumenta bastante. E o Jorginho é um atleta de 33 anos já, então não vai aguentar ficar jogando todo. Você não vai poder ficar jogando com De La Cruz e Jorginho em sequência, muitas partidas seguidas. Seria ótimo, são dois jogadores de altíssimo nível, mas não dá, é impossível. Então o que vai acontecer? Eventualmente, o Flamengo vai ter que colocar Everton Araújo ou Alan em campo, ou dependendo ainda do contexto, os dois. E aí o que acontece? O Alan vem fazendo um ano bom de 2025, vem jogando bem, tá? Que pese o fato de alguns torcedores do Flamengo jogarem um certo hate aí para cima do atleta, ele vem jogando melhor em 2025, recuperando aí o bom futebol. Só que, quando a gente olha para De La Cruz e para Jorginho, não é do mesmo nível. O nível cai. Cai mais ainda quando está o Everton Araújo em campo, que eu particularmente não acho que é bagre, não acho que é um horror, como muita gente acha aí, mas tem sim suas limitações. O nível cai bastante em relação a Jorginho e a De La Cruz, realmente cai muito. Então, é uma posição que eu acho que o Flamengo tem que olhar com carinho. Então, o que a gente pode imaginar que pode acontecer? O Flamengo pode sim pensar em trazer um reforço para essa posição, para poder ter um cara que possa manter um pouquinho ali mais o nível, pelo menos para quando estiver ali junto com o Alan, ter mais um jogador que possa entregar num nível melhor. Você perde o De La Cruz ou o Jorginho por contusão, por suspensão, até poupando, é importante que você tenha um jogador de bom nível, tá? Em breve a gente vai tentar aqui trazer no canal algum conteúdo falando sobre possibilidades de jogadores que possam eventualmente ser contratados para essa posição, tá? Por enquanto, só estou botando aí reforço, tá? Para a gente poder pensar que faz sentido ter 5 jogadores aí nessa posição para não passar perrengue. Eventualmente o Varela até pode jogar por aí, jogou ali improvisado em alguns momentos, mas é uma improvisação, né? Não é o ideal. Então, acho que o Flamengo tem que pensar sim no reforço para esse setor, que é um setor importante, e sem o Gerson, que não faz mais parte do elenco, e com essa baixa do Pulgar, que vai ficar um tempo fora, há uma lacuna ali. Então, é algo para se pensar sim, tá? Vamos seguir aqui e vamos olhar para outras posições. Tem outras posições também que o Flamengo precisa olhar com bastante carinho. Arrascaeta e Plata são os caras que atuam aqui por dentro, atuam por trás do camisa 9, nessa função de corredor central, de meio ofensivo, barra segundo atacante. Então, no momento, o Flamengo tem Arrascaeta e Plata. É bem provável que chegue o Carrascal. E aí, o Wallace, que é um menino que vem se destacando muito, que precisa ganhar mais espaço, também pode aparecer atuando por ali. Não é a principal posição dele, mas ele se vira para ali também, porque é um jogador que consegue trabalhar de cortes, consegue trabalhar em espaço curto, vem se destacando muito, então pode ganhar também oportunidades nessa função e também em outras. A gente vai falar de outras funções já já, e também vamos colocar o nome do Wallace, que está ganhando espaço merecidamente. Tá? Então o Carrascal também pode aparecer como uma opção aí, como um cara que vai entrar como um reforço, como uma contratação. E aí o Flamengo, na minha visão, estaria bem assistido com esses 4 aí, podendo atuar no corredor central, podendo atuar por dentro. Esse seria o mundo ideal, assim como seria o mundo ideal aqueles 5 jogadores ali na posição de volante, tá? Então vamos seguir para mais uma posição e para mais uma situação atual e para o mundo ideal. Atualmente, o Flamengo tem usado na ponta esquerda Luiz Araújo, Michael, Cebolinha e BH. O BH já bem menos, né? O BH tem atuado mais como atacante de corredor central, como centroavante ali, centroavante de mobilidade, já atuou até por trás do 9, né? Junto com o Plata, por trás do Pedro também. Então, ele tem feito ali funções diferentes, não tem atuado muito na ponta esquerda, mas é uma possibilidade de jogar na ponta esquerda. Ele pode aparecer por ali. Quem tem jogado mais, é claro que é o Luiz Araújo, e tem aparecido também em alguns momentos Michael e Cebolinha, mas a gente sabe que o Michael e Cebolinha não estão conseguindo entregar no bom nível, realmente está muito difícil para eles entregarem um futebol à altura do Clube de Regatas do Flamengo. Então, na minha visão, o que é que seria o mundo ideal? A gente pode ver em breve, se tudo der certo. Um reforço chegando, esse reforço que o Zé Boto falou recentemente, um jogador que vai jogar na ponta, mas que trabalha em espaço curto, que possa criar espaço. Falou-se recentemente sobre o Okafor, né, que era uma possibilidade, mas a pedida foi muito alta, então
um atleta que talvez tenha o perfil do Okafor. Tem análise do Okafor aqui no canal. Se você não viu, assista. Vou deixar o card aqui para você clicar e eventualmente assistir, caso ainda não tenha assistido. O Carrascal também pode atuar por ali. O Zé Boto falou nessa entrevista recente ao GE que enxerga o Carrascal mais como um meia, mas ele pode atuar por ele também, seria um meia mais construtor, um pouco do que o Gerson fazia. O cara que é mais meia do que ponta, mas que pode jogar aberto também, trabalhar por ali. Ele tem muito drible, então ele pode também ser um cara que trabalha ali em espaço curto, porque é muito driblador. O Wallace também pode jogar por ali, também pode aparecer nessa função, porque sabe jogar em corredor lateral, é um jogador que pode ganhar na velocidade dos seus adversários, pode trabalhar muitas vezes também de fora para dentro, quase como um segundo atacante, para se juntar ao camisa 9. Então, mais uma vez, importante falar, jogador que está ganhando espaço, que está se destacando, que precisa de oportunidades. Então, também pode ser uma opção aí desse lado esquerdo. Assim como o BH, que eventualmente pode jogar por ali, já está um pouquinho mais velho, para ele, hoje em dia, marcar também, tendo que voltar lá ajudando no lateral, é um pouco mais complicado, não consegue sustentar, por exemplo, 90 minutos fazendo esse vai e vem, mas pode aparecer por ali também, e é uma opção interessante. Esse é o meu mundo ideal para a ponta esquerda do Flamengo no segundo semestre desse ano de 2025. Agora a gente vai olhar para a posição do lado direito, para a ponta direita. O que o Flamengo tinha até outro dia? Gerson, Luiz Araújo, Plata e Matheus Gonçalves. Mas o Gerson já saiu e o Matheus Gonçalves também deve sair. Atualmente, o que o Flamengo tem? Luiz Araújo e Plata. Esses são dois caras que atuam melhor, inclusive, na minha visão, quando atuam aqui, abertos pela direita. Plata também vai bem por dentro, fazendo um segundo atacante. Também gosto dele atuando por ali, mas particularmente acho que se desse uma sequência para ele atuando aqui aberto pelo lado direito, ele ia render muito bem. Então, esses dois caras que são dois ótimos jogadores, que têm o carinho da torcida e têm muito prestígio também com o técnico Felipe Luiz, são dois caras que podem atuar muito bem pelo lado direito. Então, qual é a reflexão que a gente faz? Será que vale a pena, de repente, ter um reforço também? Porque, vamos lá, se você tem o Luiz Araújo e o Plata, mas você também perde um deles para usá-los em outra função, aí você só tem outro. Se você tem um desses dois caras lesionado, você não tem a possibilidade de usar o Plata ou o Luiz Araújo em outro lugar. Você só vai ter ou o Luiz Araújo ou o Plata. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que usá-los aqui na direita se você não tiver um reforço. Então, se você tiver eventualmente um cara para ser uma terceira opção, para ser mais um a atuar por ali, se você perde ou o Luiz ou o Plata por contusão, por exemplo, e você quer usar ou o Luiz ou o Plata em outra função, porque está precisando mexer ali, está com desfalques, você tem esse outro jogador também para trabalhar por ali. Então, é uma possibilidade, sim, trazer um reforço para essa função. Afinal de contas, o Gerson, que deixou o elenco, que foi para o Zenit, atuava tanto como volante, quanto como homem ali pelo lado direito, como esse ponta construtor pelo lado direito. Então, faz até sentido pensar que o Flamengo pode, de repente, olhar para o jogador para suprir essa carência nessa próxima janela de transferências. Agora vamos olhar para a lateral direita. Muito se fala que o Wesley pode deixar o clube. Ainda não chegou nenhuma proposta. A gente sabe que ele tem mercado, que alguns clubes grandes da Europa já sondaram, perguntaram, entenderam ali, muita gente falando sobre isso, mas não chegou ainda a proposta oficial. A verdade é que ele pode sair sim, se ele sair, é claro que tem a possibilidade do Varela ser o titular, Varela vem muito bem, mas se o Wesley sai, tem que contratar um reforço também para essa posição. Não pode deixar de ter um outro lateral ali para atuar junto com o Varela. Então, é claro que se o Wesley for de fato vendido, deixar o clube, tem que reforçar também essa posição da lateral direita. E aí, você concorda comigo que existe uma lacuna agora ali na posição de volante que precisa contratar para não ficar tão à mercê da sorte, para não ficar dependendo de repente, colocar Everton Araújo e Ala em partidas decisivas importantes? Quero ler vocês nos comentários se vocês concordam comigo. Que outras posições vocês acreditam que possam estar ali precisando de algum reforço no elenco? Acho que eu cobri bem, né? Acho que eu já abordei ali todas as posições que eventualmente possam precisar de reforço. Mas se você acha que precisa de alguma outra posição, coloca aqui nos comentários. E, gente, lembrando mais uma vez, hein? Jornada Inteligência Artificial da hashtag Treinamentos. De graça, você vai aprender tudo sobre as principais inteligências artificiais do mercado. O QR Code, estou botando aqui mais uma vez na tela, tem também o link na descrição ou no comentário fixado. Não perde essa oportunidade, beleza? Até o próximo vídeo. Um grande abraço, saudações e eu fui. Valeu!